área do direito imobiliário, existem dois mecanismos principais, dois institutos jurídicos que protegem o crédito da pessoa que empresta um valor a outra e tem como garantia um bem imóvel, uma casa, e quando também se vende a prestação, ou seja, existe um parcelamento para a venda do imóvel e a pessoa que vende a sua propriedade quer se garantir desse pagamento. Nós estamos falando de dois temas muito conhecidos. O primeiro é a alienação fiduciária em garantia e o segundo é a hipoteca. E hoje eu quero falar da diferença entre eles e a vantagem que a alienação fiduciária ela tem sobre a hipoteca em alguns aspectos, né? Então, a hipoteca, relembrando, é uma garantia aonde é gravado na matrícula do imóvel, perante o cartório de registro de imóveis, que aquele bem ele está em garantia até o término de um pagamento. E como eu disse, seja o pagamento de um empréstimo não ligado àquele imóvel ou ligado ao próprio imóvel quando existe uma espécie de um financiamento. A dificuldade da hipoteca é que ela demora e leva um tempo para ela poder ser revertida em dinheiro se houver inadimplência. Isto é, se o devedor não pagar, o credor vai ter que entrar com uma ação de execução hipotecária e nesse processo o bem vai ser penhorado, avaliado, levado a leilão e depois de arrematado esse dinheiro vem para pagar o credor. Isso demora, por mais rápido que seja, leva um tempo e o tempo é pernicioso, porque incide, se for, por exemplo, um imóvel, um apartamento, verbas condominiais, IPTU, então essas dívidas também deterioram o potencial financeiro daquele patrimônio. Já a alienação fiduciária em garantia, ela é mais rápida, porque esse procedimento de consolidar a propriedade uma vez que houve inadimplência, ou seja, se a pessoa não pagar, depois de 90 dias, o próprio cartório de registro de imóveis faz a notificação com relação à inadimplência e se mesmo assim o devedor não pagar, então é consolidada a propriedade, ou seja, o imóvel passa a ser de titularidade exclusiva do credor e esse credor leva o imóvel a leilão, ele não fica com o bem, ele leva o imóvel a leilão, esse imóvel ele é vendido e o valor é revertido para pagamento do credor que possui o contrato de alienação fiduciária, tá? Então é um procedimento bem mais rápido. E a segunda grande vantagem é a questão da concorrência concursal, ou seja, a garantia e a proteção de quem recebe primeiro. Então, voltando na hipótese da hipoteca, mesmo que o credor faça o registro da hipoteca na matrícula do imóvel, se aquele devedor tiver outras dívidas, como por exemplo uma dívida fiscal, uma dívida trabalhista, e eles penhorarem o imóvel que já tem a hipoteca, esses credores têm preferência. Então, a pessoa que detém o crédito hipotecário vai receber depois. A garantia hipotecária, ela fica após o pagamento dos credores trabalhistas e fiscais, por exemplo, assim como dívida condominial. Então, aquela garantia que a pessoa imaginava ser absoluta, ela é relativizada nesses casos. Já é diferente se você tem um contrato de alienação fiduciária, porque no contrato de alienação fiduciária, o proprietário não é o devedor, é o credor. Então, as dívidas do devedor, se ele possui essas mesmas dívidas trabalhistas ou fiscais, elas não são capazes de penhorar o bem e ter preferência sobre o crédito na hora do leilão. Poderia, no máximo, penhorar o saldo do devedor, né? O saldo que já foi pago, mas esse é um outro assunto. O importante nessa análise que está sendo feita é que ele não teria uma preferência, o credor trabalhista, como ele tem se for uma garantia hipotecária. Então, essa é a vantagem e é a razão pela qual os credores, principalmente as construtoras, os bancos, utilizam o modelo de alienação fiduciária para vender o imóvel ou quando dá um dinheiro em empréstimo a um mutuário.